Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos! A graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração mais um dia que estamos iniciando na presença do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Para mim é uma alegria estar aqui com você e eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque deseja trazer vida ao seu coração. Nós estamos nos encontrando todos os dias para enxergar a Cristo. Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo aquilo que nos traz forças no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, no momento do medo, no momento do sofrimento. Quando vier a escuridão, Ele vai estar lá para te levantar, para renovar sua alegria, para renovar o seu ânimo. E quando nós nos encontramos aqui, nós podemos fazer isso juntos. Se você tem sido abençoado com esses devocionais, eu quero pedir que você aperte no gostei desse vídeo e que você já faça também desde o início que mais pessoas cheguem até essa palavra para ouvi-la e ser abençoados. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria convidar você a orar comigo. Eu quero orar pelos irmãos que estão assistindo essa palavra, mas também quero orar por cada inscrito aqui desse canal. Aproveite agora, se você não é inscrito, se inscreva e pega o link dessa palavra e manda para pelo menos umas 5 pessoas, para que você não apenas seja abençoado, mas que você também se torne uma bênção na vida de outras pessoas, porque essa palavra ela tem poder para abençoar. E eu quero orar para que esse seja o testemunho que você vai contar depois de ouvir aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. Amém? Pai, eu oro nessa hora, Senhor. Eu apresento diante de Ti cada inscrito desse canal. Eu apresento diante do Senhor a pessoa que vai receber essa palavra. Eu apresento diante do Senhor o meu irmão e minha irmã que estão assistindo essa palavra. Que o Senhor se levante, que a sua mão seja estendida sobre eles, que o seu poder se manifeste em favor deles. O Senhor é o Deus que conhece o mais profundo do nosso coração. O Senhor sabe os nossos medos, o Senhor sabe as nossas angústias. E o Senhor nunca perde o governo. O Senhor nunca perde a direção. Eu te peço, traz no coração desse homem, dessa mulher, traz no coração dessa criança que está ouvindo essa palavra, segurança. Traz sobre eles a certeza de que o Senhor cuida de suas vidas. Faz, ó Deus, com que cada pessoa que está ouvindo e também com que a pessoa que vai receber o link desta palavra e vai ouvir, que essas pessoas possam experimentar hoje, de livramento. Traz livramento, Senhor, sobre essa casa. Traz livramento, Senhor, sobre esse homem, sobre esse marido. Guarda esse marido, guarda essa esposa, guarda essa mulher. Senhor, guarda os filhos dos meus irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra. Senhor, guarda os filhos de cada inscrito desse canal. Oh, que os seus anjos possam trazer livramento no carro. Que o Senhor guarde a viagem do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor guarde, Senhor, eles do mau motorista. Que o Senhor guarde eles da tragédia, que o Senhor guarde eles da doença. Senhor, eu oro agora para que o diagnóstico médico possa se tornar o testemunho da sua graça. Senhor, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que receberam um diagnóstico de doença. E o médico disse para ele, para ela, que não há mais saída. Eu declaro a palavra de vida contra esse diagnóstico. E em o nome de Jesus eu chamo à existência o poder da cura do Senhor sobre esse irmão e sobre essa irmã. Pai Santo, eu te peço, traz vida. Senhor, traz do seu poder. Pai, eu também oro por libertação hoje. Quebra o vício do pecado. Quebra as amarras do inferno. Senhor, tira a cegueira. Tira, Senhor, toda
a falta de visão espiritual, traz luz. Senhor, eu te peço, traz à luz tudo aquilo que está oculto, traz à luz tudo aquilo que está escondido. Senhor, faça com que sejam revelados os planos dos nossos inimigos e manifesta o poder da cruz nas nossas vidas. Senhor, eu abençoo o dia do meu irmão, abençoo o dia da minha irmã. Senhor, eu abençoo os projetos deles, eu abençoo os desejos do coração deles e te peço, conduz o nosso dia, conduz a nossa tarde, conduz a nossa noite. Eu não sei que horário que os meus irmãos vão ouvir essa palavra, conduz os passos deles, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, aleluia. Eu quero pedir que, se você tem um pedido de oração, escreva aqui embaixo. Coloque nos comentários o seu pedido, porque eu vou orar por você. Eu quero já pedir para você, pegue o link dessa palavra e manda para mais gente. Faz com que mais pessoas possam ouvir essa palavra. E se você não é inscrito, se inscreva, porque todos os dias, antes de começar o nosso devocional, eu tenho orado por aqueles que mandam os pedidos de oração e eu tenho orado pelos inscritos. Se você tem testemunhos, coloque o seu testemunho aqui embaixo. Manda para mim no meu Instagram, no nome de Jesus. Aleluia. Nossa, estou sentindo uma unção aqui já compartilhando com vocês. Hoje eu quero compartilhar mais uma história da palavra de Deus. E essa história é de Jonas. Você já ouviu falar de Jonas, o profeta? Jonas é um profeta do Antigo Testamento que é um símbolo de Cristo. A história de Jonas é o sinal da ressurreição. Eu estou aqui há vários dias compartilhando com você, meu irmão, minha irmã, personagens e histórias bíblicas que nos mostram Jesus. No Velho Testamento, ele era um mistério oculto. Jesus estava escondido nas entrelinhas da palavra. E hoje eu quero te mostrar Jesus através da história de Jonas. Eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, capítulo 12, no versículo 40. O próprio Jesus falando sobre Jonas. Diz assim a palavra, Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o próprio Jesus está dizendo que Jonas é um sinal sobre ele. Que a história de Jonas tem ligação direta com a história dele. E normalmente a história de Jonas é contada como algo extraordinário, até mesmo estranho, né? Um homem foi engolido por um peixe, as pessoas gostam de dizer que era uma baleia, mas sobrevive durante 3 dias na barriga dessa baleia, desse peixe. E de repente a baleia ou o peixe grande vomita ele na beira do mar, ele prega e uma cidade inteira se converte. Mas é interessante que quando Jesus é questionado sobre o templo, quando Jesus é questionado, né, sobre o seu tempo, não o templo, sobre o tempo dele aqui na terra, e os fariseus perguntam alguns sinais, então nos mostra que o Senhor é o Senhor mesmo, né? Jesus diz assim, eu não vou deixar nenhum sinal para vocês a não ser o sinal de Jonas. Porque Jesus estava falando da ressurreição. Porque Jonas fica 3 dias na barriga do peixe e volta. Jesus está dizendo que o sinal de Jonas é o sinal da ressurreição, porque a ressurreição de Jesus é a prova cabal de que ele venceu a morte. A morte de Jesus perdoa os nossos pecados, mas a ressurreição de Jesus nos traz vida e vitória. Então, a história de Jonas está completamente ligada com a história de Jesus. E você precisa entender que a história de Jonas não é apenas a história de um profeta rebelde,
mas é uma história profética sobre a ressurreição de Jesus. Da mesma maneira que Jonas fica 3 dias na barriga do peixe, Jesus fica 3 dias no coração da terra. Assim como Jonas sai da barriga do peixe, prega e a cidade inteira é transformada, Jesus ressuscita ao 3º dia e anuncia salvação e vida eterna para todos aqueles que creem no seu nome. Mas é interessante, a Bíblia diz que Jonas foi engolido pelo peixe e desceu nas profundezas por conta da desobediência. A Bíblia fala que Deus chama Jonas para pregar e Jonas não quis. Jonas decidiu fugir do propósito. Então ele é engolido, literalmente, por um peixe, por conta da sua desobediência. Em Jonas capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz assim, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas profundezas do peixe, ou na barriga do peixe, ou no ventre do peixe. Jonas desceu, foi engolido. Ele foi para longe da presença de Deus. A rebeldia de Jonas fez com que ele fosse tragado. E no fundo do mar o peixe o engoliu. Então Jonas experimenta aqui da maldição do pecado. Ele é lançado no profundo abismo, nas profundezas da morte, por conta da desobediência. Jonas fala de mim e de você também, que por conta da nossa rebelião, estávamos condenados à morte eterna. Por conta do nosso pecado, estávamos condenados a viver para sempre uma vida de miséria, uma vida de derrota. Mas Jesus também desce às profundezas. Isso é maravilhoso. Só que Jesus desce nas profundezas não por conta da desobediência, mas por conta da obediência. Jesus, na verdade, é Jonas. Jesus é o Jonas que desceu lá no profundo do mar para levar a maldição que era minha e que era sua. Jesus é aquele que foi lá no mais profundo da derrota dos homens. Não porque pecou, mas para poder nos resgatar. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Às vezes você pode estar fugindo da presença de Deus. Eu quero te dizer, não fuja dos planos de Deus. Não fuja dos propósitos que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes é complicado, às vezes bate o desespero, mas fugir não é uma opção. Muitas vezes eu vejo pessoas tão preciosas, cheias de dons, que eles escolhem fugir, eles escolhem olhar para trás, eles colocam a mão no arado e retrocedem. Nós não fomos chamados para retroceder, meu irmão, minha irmã. Mas eu quero te dizer, muitas vezes você pode estar no profundo da sua vida. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra e você diga para mim, pastor, eu estou no fundo do poço. É como se uma baleia tivesse me engolido. Mas nessa manhã eu tenho uma palavra de esperança para você. Jesus é o nosso Jonas, que desceu lá no profundo, não por conta de maldição ou por conta de desobediência. Jesus desceu no mais profundo, por obediência para nos salvar. Você pode estar no escuro, você pode estar em trevas, você pode estar sujo. Jesus desce lá nas profundezas que você está. Jesus desce lá na lama com você para te resgatar. Não existe abismo, meu irmão, minha irmã, que o Senhor não possa te salvar.
Não existe desespero que Deus não possa estender a mão poderosa dele para te resgatar. A história de Jonas, no capítulo 2 de Jonas, no versículo 2, diz que na angústia Jonas clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu. Ele diz assim, Jonas 2:2, na angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviu a voz. Foi lá no ventre que Jonas orou. Foi lá no abismo que Jonas clamou ao Senhor. Foi lá no abismo que Jonas pediu pela graça de Deus. É interessante que Jesus é o nosso Jonas. A Bíblia diz que ele fica 3 dias dentro da morte, no ventre da terra. Mas lá, no meio do silêncio, durante os 3 dias, a morte não teve a última palavra. O silêncio não foi a ausência de Deus. Foi um preparo, uma preparação para a ressurreição. Talvez você pode estar passando por um grande vale, por um grande abismo. Clame pelo Senhor. E saiba que Jesus é o teu Jonas. Durante esses 3 dias de silêncio, Jesus está trabalhando. Durante esses 3 dias de silêncio, o Senhor está moldando o seu coração. Esse vale aí, meu irmão, não vai te matar. Esse vale aí, minha irmã, vai passar. Clame pelo Senhor. Confie no processo, mesmo se você estiver no abismo, mesmo se você estiver na escuridão. Confie no Senhor, clame por Ele. E no versículo 10 de Jonas 2, a Bíblia diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Se você estiver fugindo de Deus, meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer agora, Deus vai vomitar você outra vez para a terra. Que no nome de Jesus, toda tempestade que você está passando, todo vale que você esteja enfrentando, possa te vomitar outra vez para a vida, para que você cumpra o plano e o propósito de Deus. Eu oro nessa hora para que você não se perca. Eu oro nessa hora para que você não desanime. Eu oro nessa hora para que você não abaixe a sua guarda, que você permaneça posicionado olhando para Jesus. Que os teus olhos estejam em Jesus. 3 dias depois, Jonas voltou ao propósito de Deus. Da mesma maneira que Jesus, depois do 3º dia, ressuscitou, venceu a morte. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno. A história de Jonas nos mostra que a cova não é eterna, que o abismo não tem a última palavra. Jesus é o nosso Jonas que venceu a morte. O mesmo poder que tirou Jonas da barriga daquele peixe, tirou Jesus da morte. E é o mesmo poder que vai trazer você para o propósito de Deus outra vez no nome de Jesus. O mesmo poder que trouxe Jonas para o propósito e arrancou Jesus da morte é o mesmo poder que vai te levantar, vai te revestir, vai te dar força e vai fazer você caminhar no nome do Senhor. E vai fazer de você um homem e uma mulher vitorioso, vitoriosa. Talvez você esteja num tempo escuro da sua vida, parado, sem direção, desesperado. Mas eu quero te dizer que em Jesus sempre haverá o 3º dia. A vida vai vencer. A graça vai ser estendida para você. Essa história de Jonas não é uma história isolada na Bíblia. Não, não, não. É uma profecia viva sobre o maior de todos os sinais, a ressurreição de Cristo. Jesus passou 3 dias no coração da terra. Quando ele saiu, a morte perdeu o governo.
Jesus está vivo. E porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Escreve assim, ó: Jesus é o meu Jonas. Ele ressuscitou. Coloca aqui nos comentários, escreve assim, ó: Jesus é o meu Jonas. Ele ressuscitou. Quero convidar você a orar. Quero orar por você. Ontem e hoje esses nossos devocionais aqui estão um pouco mais longos, mas eu sinto a unção de Deus fluindo no nosso meio. Feche os seus olhos. Repete assim comigo: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor desceu até o mais profundo, tomou o meu lugar e morreu a morte que era minha. A morte não te segurou, o túmulo não te venceu. Hoje eu tenho vida, porque o Senhor ressuscitou. Eu escolho hoje, ó Deus, confiar em seu amor, mesmo nos dias escuros, mesmo quando tudo parece desesperador, mesmo quando eu estou sozinho, mesmo quando o desespero bate na minha porta. Eu confio em ti. Obrigado pelo sinal de Jonas. Obrigado pela cruz. Obrigado pela sua ressurreição, Jesus. Eu oro em seu nome. Amém. Aleluia. Você conhece alguém que está passando por dias de desespero? Por alguém que está passando por dias de profundo abismo? Eu queria pedir que você fizesse com que essa palavra chegasse para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos juntos mais uma vez e eu vou te esperar aqui. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Tchau, tchau.